Jesus acalma a tempestade. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, entendendo a situação que estava acontecendo aqui, nós vemos Jesus e seus discípulos, Jesus dormindo tranquilamente no barco e os seus discípulos preocupados, apavorados, amedrontados por causa da tempestade que era muito forte. Logicamente, qualquer ser humano fica apavorado em uma tempestade em alto mar. Isso é mais do que natural no ser humano. Contudo, ali naquele barco estava um que era homem, mas também era Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Deus, estava naquele barco para guardá-los, livrá-los do mal e fazê-los exercitar a fé. Aquela tempestade foi uma oportunidade para que os seus discípulos exercitassem a fé, que eles começassem a fazer este exercício a cada oportunidade que se apresentava para eles. E a oportunidade e a tempestade foi uma dessas oportunidades que Deus deu. Dentre tantas oportunidades, Deus também deu a eles a oportunidade de exercitar a fé nessa circunstância, nesse evento bíblico. E estava ali em um grande temporal e as ondas subiam e eles queriam tirar a água de dentro do barco, mas por mais que eles fizessem esforços para tirar a água do barco, por mais que eles tivessem recursos, baldes, bacias e força e determinação em tirar a água do barco, nada disso adiantava. Os recursos humanos dos quais eles desfrutavam naquele momento, que eles tinham em poder de suas mãos naquele momento, não estavam resolvendo nada. Os recursos humanos não podiam salvá-los. E quanto mais esforços e quanto mais recursos eles usavam, mais eles percebiam que não adiantava. E enquanto eles estavam ali fazendo isso, fazendo esse esforço de tirar a água do barco, Jesus continuava dormindo e eles continuavam tirando a água do barco. Quando eles perceberam que o seu recurso humano, os baldes, as bacias, os panos torcidos e tudo mais que eles estavam usando ali naquele momento, quando eles perceberam que essas coisas não podiam resolver, aí eles despertaram e se deram conta de que com eles estava um que poderia salvá-los. O próprio Senhor Jesus estava no barco. Jesus estava no barco com os seus discípulos. Eles não estavam sozinhos. Então, quando eles despertaram para essa realidade, foram correndo para a popa, onde Jesus estava dormindo tranquilamente. E ali, quando eles viram Jesus dormindo,
eles ficaram assim, poxa, a gente está aqui passando o maior sufoco e o senhor está aí dormindo? E o senhor Jesus está ali dormindo? Não, vamos acordar ele. Mestre, o senhor não se preocupa não que a gente está perecendo? A gente precisa que o senhor salve a gente. Então, essa foi a atitude deles diante de Jesus. E Jesus, então, fez o que era preciso ser feito, repreendeu o vento, falou para o vento e para o mar se aquietarem, se calarem. O vento e o mar obedeceram e se fez bonança. Então, depois da situação resolvida, Jesus agora chama eles para uma conversa. Vem cá, por que vocês não exercitaram a sua fé? Por que vocês não manifestaram a fé? O que Jesus estava querendo que eles fizessem naquele momento? Que eles não tivessem medo, mas que eles tivessem fé. Porque Jesus, ele pode atuar na vida do ser humano pela fé. É pela fé que ele salva, é pela fé que ele cura. Ele mesmo sempre disse quando curava alguém, quando libertava alguém, ele sempre dizia, tua fé te salvou. Então, o que ele queria naquele momento é que eles, em vez de ficarem apavorados como eles ficaram, olha, isso é muito difícil para um ser humano. Em pleno mar revolto, você sentar e manter a fé, ficar em oração, sem pegar um balde para jogar água para fora, sem fazer nada humanamente falando, e fazer apenas uma oração e se manter ali em fé. É claro que isso é muito difícil, mas era isso exatamente que Jesus queria que eles fizessem, que eles exercitassem a fé. E foi isso que eles não fizeram. Então, quando eles viram que não podiam fazer nada e não exercitaram a fé, eles foram chamar o mestre para salvá-los. E o mestre, claro, logicamente, os salvou. E eles ficaram, assim, admirados do poder de Jesus, né, sobre o fato de como a natureza lhe obedecia. Então, uma outra circunstância muito interessante nesse evento é isso. O mar e o vento obedeceram à ordem de Jesus imediatamente, sem pestanejar, como se vento e mar pudessem pestanejar, né? Mas o vento e o mar não pestanejaram, eles obedeceram imediatamente. Coisa que nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade para fazer, que é justamente obedecer à voz de Deus. E aí Jesus fala assim, tenham fé. E aí a gente faz o quê? A gente obedece? Não, a gente não obedece. A gente, em vez de ter fé, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente busca recursos humanos, a gente busca na nossa própria força, na força do braço, né? Nos nossos pensamentos, entendimentos, nas nossas concepções, nas nossas filosofias, a gente busca uma solução. Quando, na verdade, Jesus fala, tenha fé. E a gente tem maior dificuldade para ter fé e para exercitar a fé, para manifestar essa fé que ele fala. Então a gente acaba, querendo ou não, desobedecendo a voz do Senhor. Precisamos aprender a imitar o vento, a imitar o mar, nos tornando pessoas, servos obedientes à voz de Deus. Então, nós entendemos que Jesus estava dormindo tranquilamente. Mas o fato dele estar dormindo não quer dizer que ele estava distante, não quer dizer que ele tinha abandonado os seus filhos, não quer dizer que ele estava indiferente à situação, não. Ele estava tranquilo porque ele sabia que ia ensinar alguma coisa para os seus filhos, porque ele é um pai de amor, um pai que quer que nós aprendamos a lição. Um pai que quer que nós façamos o que devemos fazer conforme a orientação dele. Era isso que ele estava fazendo. É isso que ele faz. Imagine, por exemplo, mudando um pouco de situação da natureza, saindo do mar e indo para uma floresta. Então a gente está caminhando junto com Jesus e de repente aparece um leão.
E aí Jesus, que é o leão da tribo de Judá, Jesus vira para eles e olha para eles, olha para o leão e fala assim: vamos prosseguir. E eles ficam apavorados, olhando um para o outro. Gente, como é que a gente vai prosseguir com aquele leão ali? Aí Jesus fala: não tenham medo, vamos prosseguir. E aí o que Jesus faz? Não fica esperando por eles, não. Jesus vai andando na frente, passa pelo leão e o leão está lá quietinho, bonitinho. Jesus já está longe, alguns metros de distância deles, e eles pensando: o que a gente vai fazer agora? A gente vai ou não vai? A gente tem que fazer o que ele falou, obedecer ou não vai obedecer? A gente vai ter medo ou vai ter fé? E aí eles resolvem ter fé. Uma fé com um pouco de medo, mas a fé venceu. Eles conseguem, um por um, passar pelo leão, exercitando a fé. Então, é essa fé que Deus quer que a gente manifeste, né? Uma fé em que Jesus poderia muito bem falar com ele assim: gente, vamos lá, eu sou o papai de vocês, vou dar a mãozinha para vocês, vocês me dão as mãos, que nós vamos passar pelo leão e o leão não vai atacar a gente, porque o papai está com vocês e não vai atacar vocês, que eu não vou deixar. Ah, pai, então tá, então segurando na tua mão eu tenho coragem de ir. Mas não é isso que Jesus faz. Ele vai sozinho na frente e deixa os filhos para trás, porque ele quer que os filhos aprendam a ter fé. Então tem horas que Jesus fala: eu estou aqui com você, eu estou aqui no teu barco, eu estou aqui nessa situação, nessa circunstância, eu estou com você. Mas você precisa exercitar a fé. Você precisa passar pelo leão sozinho. Você precisa ter fé. A fé que eu estou te falando para você ter é essa que você tem que manifestar. É essa que você tem que exercitar. Então você vai ter que passar em frente ao leão tendo fé. É isso que você tem que fazer. Você vai ter que ficar nesse barco sem medo. Você vai ter que ter fé. Fé de que esse barco não vai afundar. E aí, então, eu já te dei essa autoridade, esse poder, essa fé para você acreditar que isso vai acontecer desta maneira. É essa fé que você, como meu discípulo, como meu servo, como meu filho, tem que manifestar. Então, é essa fé que Deus quer que nós manifestemos. É uma fé, é um exercício difícil para nós seres humanos, porque nós somos humanos. A palavra humanidade já diz tudo, né? Se refere a esse nosso lado frágil, a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa humanidade, mas que ela não pode sobrepujar a nossa fé e a autoridade que Deus nos concede. Então, o que acontece? É difícil. Por isso que uma vez, em um evento, um discípulo disse para o Senhor, quando ele fala assim: vocês precisam perdoar o seu irmão 70 vezes 7. E aí eles concordam com Jesus, mesmo sem entender muito, mas um deles fala: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? É difícil praticar o que Jesus fala. Praticar o perdão, exercitar a fé, vencer o medo, porque Jesus conhece a nossa humanidade. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque nós realmente somos frágeis. Humanamente falando, somos frágeis. Mas se exercitarmos a fé, nós somos fortes. Quando estou fraco, aí sou forte. Quer dizer, quando estou fraco, na fraqueza da humanidade, busco Jesus, confessando que eu não tenho essa fé, mas que eu quero ter essa fé, e eu peço: Senhor, acrescenta-me a fé, me dá esta fé. Jesus vai nos fortalecer e vai nos dar essa fé. Mas é preciso manifestação de vontade. É preciso que eu diga que eu quero esta fé. Essa fé que me tira todo medo, que me livra da fraqueza da minha humanidade e que me fortalece espiritualmente, para que minha alma não venha sucumbir e meu corpo não venha a se prejudicar. Então, eu preciso manifestar essa fé, e é Jesus quem está nos ensinando a fazer esse exercício. Assim, nós precisamos entender que eu preciso me preocupar
com esse momento que eu estou vivendo. Esse momento é o meu momento presente. Nesse momento eu estou manifestando a minha fé ou estou manifestando medo diante de alguma adversidade que eu estou vivendo. Então eu tenho que me preocupar com este momento de hoje. Eu tenho que me preocupar com o dia de hoje e não me preocupar com o amanhã, mas me preocupar com o dia de hoje. Saber que Jesus hoje está no meu barco, que Jesus está comigo, que Jesus está me dando força, me dando coragem para prosseguir sem medo, mas com fé. Então é com isso que eu tenho que me preocupar. Com o dia de hoje. Com o dia de hoje em que eu estou vivo, em que eu estou aqui na presença do Senhor. Então eu preciso relembrar que Deus está no barco, Jesus está no barco dormindo, mas Jesus é Deus e Jesus é homem. Como homem ele estava dormindo, mas a presença de Jesus, a presença santíssima do Senhor Jesus estava ali no barco. A presença dele como Deus. Deus não dorme. Ele como homem estava dormindo, mas ele é Deus e como Deus ele não dorme jamais. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele deu aquela situação para os discípulos dele, para eles aproveitarem a situação para manifestar a fé. Foi por isso que ele foi lá dormir tranquilo, sossegado. Porque ele tinha o domínio da situação. Ele tinha o domínio da situação. Ele não estava preocupado com a tempestade. Ele sabia que eles não iam afundar, que eles não iam naufragar. A preocupação de Jesus era: vocês não podem naufragar na fé. O barquinho não vai naufragar, não vai afundar. Mas se vocês se deixarem levar pela tempestade, a fé de vocês é que vai afundar. Então, ele queria fazer isso. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Vocês não acreditam na minha palavra? Ouçam o que eu estou falando. Não tenham medo, tenham fé. Porque a fé é de Deus, mas o medo não tem que ter medo. Porque o medo não é de Deus. Não nesse sentido, não nesse caso. Às vezes ter medo, por exemplo, não vou fazer isso aqui não porque pode me causar um problema, isso é prudência. Mas não era esse medo que eles estavam manifestando. Eles estavam manifestando um medo que era contrário à fé. Um medo que atrapalhava a fé. E era desse medo que Jesus está falando. Não tenham medo, tenham fé. Problemas e adversidades nós vamos ter na nossa vida, sempre. Desde que estamos vivos, graças a Deus, estamos propensos às várias dificuldades e adversidades da vida. Tanto que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas não desanimem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele fala eu venci o mundo, ele fala como homem. Ele venceu as tentações do mundo, como homem. E ele, como Deus, ele veio à terra em forma de homem para poder sentir as nossas dores. Então, antes que a gente adoeça, antes que a gente sofra, ele já sofreu primeiro. Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe exatamente o que está no teu pensamento, nesse exato momento. Ele está aqui conosco. Yavé Shammah é o Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele está aqui agora, capacitando a gente para ler a palavra dele em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, onde ele acalma uma tempestade. Então, nós estamos aqui na presença de Jesus, como ele diz: quando um ou dois estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Então Jesus está aqui conosco, Deus Emanuel. Ele quer dizer para a gente que em todas as circunstâncias das nossas vidas, ele está presente. Quando a gente está com ele, quando a gente manifesta a fé. E o que é que Deus pede de nós? Tão somente ele pede de nós que a gente tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Como que eu vou agradar a Deus? Tendo fé, sabendo que Ele é Deus, que Ele está no domínio de todas as coisas. Se eu estou doente, Deus está presente. Se eu morrer, Deus está presente. Se eu viver, Deus está presente. Deus está presente